Boa noite, pessoal. Hoje o nosso tempo é curtinho, tudo rápido, então eu vou fazer bem rapidinho também. Se der tempo a gente pode responder algumas perguntas. Alguém sabe o que é uma vida paralela? É curioso? Elas existem? Não existem? Aí não é paralelo, né? O que é uma coisa paralela? Retas paralelas lá da matemática são retas que caminham lado a lado, né? Então uma vida paralela é uma vida que caminha ao lado da sua. O que são vidas paralelas então? É uma ideia, né, que podem existir diferentes versões da mesma pessoa vivendo realidades alternativas simultaneamente. Então, você está aqui nesta vida, fazendo as suas coisas. Existe uma outra versão de você, vivendo uma outra vida, enquanto você está vivendo essa. Essas realidades, elas podem surgir, e quando é que elas aparecem, né? Quando é que a gente tem vidas paralelas? Os estudos, né, dizem que acontece quando a gente toma uma decisão. É uma decisão importante para a nossa vida, a gente a gente divide a nossa vida em duas vidas paralelas. Uma que tomou uma decisão para um lado e outra que tomou uma decisão para o outro lado. E isso vai criando linhas de vidas paralelas ao longo do tempo. A gente pode pensar também em multiversos, né? Isso é muito famoso nos filmes da Marvel, né? O Doutor Estranho. E será que a ficção imita a realidade? Vocês já pararam para pensar que será que todos os filmes que a gente já viu de ficção, será que eles realmente existem? Ou será que é só uma invenção do produtor, de quem escreveu o livro, de quem escreveu o filme? A espiritualidade tem dito para a gente o seguinte: a ficção é uma forma de contar de maneira branda o que realmente está acontecendo, ou que vai acontecer. Então, é uma forma de preparar a humanidade, preparar as pessoas para uma realidade futura. Então, encarem os filmes de ficção científica, Guerra nas Estrelas, Star Trek, tudo isso aí pode ser realmente verdade. O filme do Avatar, por exemplo, será que não é um mundo diferente do nosso, que ainda vai ser explorado? A Casa do Lago fala de uma realidade temporal, né? É um pouquinho diferente. A viagem no tempo, né? Seria outra coisa. Aqui a gente não está falando de momentos diferentes, a gente está falando de uma coisa que acontece ao mesmo tempo. E aí eu vou falar de dois filmes, para vocês se quiserem assistir depois. Esse aqui está no Netflix, chama-se Como Seria Se. Ele é muito interessante para entender essa ideia de como as nossas decisões afetam o nosso futuro. E como as decisões que nós não tomamos também afetam. Então, como é que é o filme? Ele narra duas linhas de tempo da protagonista. Quando ela descobre que está grávida, ou quando ela descobre que não está grávida. Então, quando ela descobriu que está grávida, vai ganhar neném, vai ter que ter todo um cuidado com essa criança. E aí ela tem que deixar a carreira profissional de lado, que ela queria, ela estava indo para um emprego, né? Não vou dar muito spoiler do filme não. Aí na vida, porque ela não engravidou, ela já vai para esse emprego, já vai estudar, vai fazer faculdade. E ela o filme vai fazendo um passeio entre uma vida e outra, ao longo do filme todo, até que um dia chega no final, no momento, né, que eu não vou falar para vocês o que acontece. Outro filme famoso, né? O Homem-Aranha no Aranhaverso é um desenho, né? Tem dois filmes já, ele é uma sequência de dois, eles estão fazendo o terceiro, eu acho que vai lançar ano que vem. Ele fala de uma vida paralela que não é a do Peter Parker, né? Todo mundo conhece o Homem-Aranha como Peter Parker, mas esse aqui, o Homem-Aranha, é o Miles Morales, né? Já é uma vida paralela do Peter Parker, porque o Peter Parker aparece no filme vindo de outra vida paralela. Então, nesse filme aqui, ele consegue acessar vidas paralelas dele,
e eles se juntam, todos os homens-aranhas, inclusive mulheres-aranha, né? Tem uma mulher protagonista no filme, que para salvar o universo, né? A história toda é muito interessante, mas a ideia de vida paralela está aqui, escondida, né? Mostrando que tem uma vida paralela dele, que ele é um velhinho, tem uma vida paralela que ele é um desenho, e assim por diante. Explora mais de maneira lúdica. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem como é que são esses desdobramentos, né? Então vamos dizer que em uma determinada época da sua vida, você recebe uma proposta de trabalho, né? Começando aqui, ó. Antes poderia ter outras coisas e outras vidas. Vamos começar aqui para a gente poder entender a ideia. Você aceitou a proposta de trabalho e foi trabalhar numa fábrica. Ou você falou, não quero trabalhar. Foi estudar, por exemplo. Acontece muito. Aqui a gente tem um desdobramento de uma vida paralela. A vida em que você foi trabalhar e a vida em que você foi fazer um curso. Lá nessa fábrica você começou a trabalhar, o tempo passou, você encontrou alguém e se casou. Depois teve filhos, ou não, né? Se você teve filhos, você tem uma vida. Se não teve filhos, se separou, é outra vida. Então a gente vai desdobrando a partir de uma decisão importante. A gente tem novas vidas acontecendo. Vamos olhar pelo outro lado aqui. Fez o curso e aí você virou gerente da mesma fábrica. Então você foi trabalhar na fábrica, mas com outro cargo, por exemplo. Trouxe esse exemplo aqui porque às vezes as vidas elas se juntam de novo, né? Dependendo do que a gente fizer, das nossas escolhas, os resultados das escolhas acabam juntando as vidas. E aí você se casou. Quando fala casamento, a gente tem que pensar que pode ser casamento com a mesma pessoa ou com uma pessoa diferente. Pode acontecer também. Ou você também aqui, em vez de você decidir ser gerente da fábrica, você decidiu que você queria abrir uma loja. Não quero trabalhar na fábrica. Tem um outro desdobramento. Então, cada decisão que você tem que fazer ao longo da sua vida, você gera uma nova vida paralela. Ou então, em vez de eu abrir minha loja, vou continuar estudando. Resolvi fazer outro curso. Aí, depois que eu terminei o meu curso, me casei. Mas sem trabalhar na fábrica. Ou tive filhos sem casar. Acontece também. Então, são as possibilidades que a gente que acontecem ao longo da nossa vida. Pode ser que você fez o curso e depois decidiu ser dono da loja e desencarnou sem ter filhos, sem ter se casado. Ou pode ser que você não teve filhos, separou e desencarnou. No final das contas, a gente acaba morrendo, né? É uma certeza. E aí, todas essas vidas, o que acontece com elas? Né? Todas as opções e as possibilidades. Elas se juntam, trazendo a experiência de cada uma delas. E essa é a mensagem mais importante, porque a gente integra tudo isso. Então a gente viveu as escolhas que tivemos, né, numa vida e em todas as outras que desdobrou das nossas escolhas. E a gente vai acolher e receber todas essas informações quando desencarnar. Olha o tanto de possibilidades que a gente pode ter e olha o tanto de aprendizado que a gente pode ter. Você pode pensar assim: eu decidi estudar mais um pouquinho, aprendi alguma coisa. Eu decidi não estudar e trabalhar, aprendi alguma coisa ali. Qual que é a finalidade da gente ter esses desdobramentos? É só o aprendizado. Porque no final das contas, junta tudo. Qual que é o propósito então, né? Já comecei a falar. A gente precisa lembrar que a gente precisa viver as escolhas feitas, sempre. Sempre viver o que a gente escolheu. E não sofrer pelo que a gente não escolheu. Não sofrer pelas escolhas não feitas.
A gente tem que entender que a gente escolhe o que vai viver o tempo todo. Todo o tempo a gente está escolhendo. Você decide o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer, você vai trabalhar, vai sair do emprego, vai casar, não vai começar um relacionamento, não vai. Você sempre decide. A gente sempre decide. Então, vamos ficar felizes com as escolhas que nós fizemos e não ficar triste com as que não fizemos. Né? Mas eu não gosto da minha vida, eu acho que minha vida é ruim, minha vida é ruim, se tem vida paralela, por que a minha vida não é uma vida boa? Né? Muita gente fala assim. A sua vida é como é porque você escolheu esse caminho. Nessa perspectiva desta vida paralela. Assim como as escolhas que você não fez estão sendo vividas. Então pode ter uma vida que você tem melhores condições, porque as escolhas foram diferentes. Mas é você. Então você está chateado com você mesmo. Né? Porque você está achando a sua vida ruim, mas a sua vida também está sendo boa em uma vida paralela. Então a gente sempre escolhe. Então como é que a gente faz para a nossa vida ser boa? Né? E quero dizer aqui o seguinte, não existe essa coisa de estar definido o seu caminho por toda a sua vida. É justamente o contrário, são as nossas escolhas que definem o nosso caminho o tempo todo. Então, vamos escolher sabiamente o que a gente quer fazer. Boas escolhas levam a bons caminhos. Escolhas ruins, caminhos ruins. Qual que é o propósito então, né? Continuando. No final das contas, é um grande time de você com você mesmo. É você com todas as suas vidas paralelas e experienciando cada uma das possibilidades. As outras versões de você, que não estão neste momento aqui nessa vida, estão contando com você para aprender. Assim como você deve contar com todas as outras versões para este aprendizado. E no fim da vida, a experiência de todas as vidas volta para você, para o seu espírito, incorporar tudo isso. Então vamos ficar felizes por cada uma das nossas escolhas e acolher o aprendizado. Isso que é importante. A gente pode acessar vidas paralelas. Eu posso ver como é que está a vida do lado aqui? Posso. Como que eu faço isso? Às vezes você sonha que você tem uma vida totalmente diferente. Você está vendo uma vida paralela à sua. Às vezes você faz uma projeção lúcida, né? Uma mentalização ou uma visualização na sua tela mental e enxerga alguma coisa. Existem também os registros acásticos, que é uma biblioteca onde está tudo registrado. Tudo que acontece conosco, em todas as nossas vidas, estão nos registros acásticos. E acessá-los permite que a gente, inclusive, veja as vidas paralelas. Mas assim como, às vezes, nós lembramos de uma vida passada, só é interessante vermos uma vida paralela se tiver uma finalidade útil. Por exemplo, você está insatisfeito demais com a sua vida. E aí é permitido talvez ver que existe uma vida paralela sua que está também insatisfeito com a vida dele. Ele queria a outra vida, vamos pensar assim, a outra vida queria estar tendo a sua vida. E você queria estar tendo a vida do outro. E os dois estão chateados porque não estão satisfeitos com a vida que tem. Mas se for pensar, se você viver a sua vida que você está ali, feliz pelas suas escolhas, e ele também viver, o aprendizado não é melhor? Então, pode ser útil nesse sentido, de você entender que o que você está vivendo é importante para você e é fruto das suas escolhas. E não querer viver uma vida que você não tem. Eu acho que o conceito mais importante nós precisamos entender de vidas paralelas é não querer viver as escolhas que não fizemos. Não querer sonhar com a realidade das escolhas que nós não tivemos. Né? E se eu não tivesse casado, será que minha vida ia ser boa? Você casou, você escolheu casar. Se eu não tivesse feito o curso, se eu tivesse feito medicina em vez de fazer direito, será que minha vida ia ser diferente? Você fez direito, viva a vida como direito. Quero fazer medicina, então faça a medicina.
Não fique pensando que, eu podia ter feito. Escolha fazer medicina. Então a ideia é a gente entender que as nossas escolhas são sempre nossas e não sofrer pelas escolhas que não tivemos. Porque elas também estão sendo vividas. Então saber que existe uma vida sua, que você virou médico, te deixa tranquilo, porque você vai acolher essa experiência quando você desencarnar. Você vai saber tudo que foi, como é que seria se você fosse médico. Então, fique tranquilo, porque essa experiência volta para você. Então, para finalizar, eu tenho uns recadinhos de você para você. O seu eu que não se casou, avisa que a vida está indo bem. Tá bom? Tem uma vida sua que você não casou. Quem não casou ainda, talvez tenha uma vida que se casou. Ou então pode ser que você viva a vida que você casou. E você vai falar para quem se casou da vida paralela que está tudo bem. Apesar das dificuldades, o seu eu que ficou rico está avisando que está tudo bem. Temos possibilidades. E o seu eu que vive no meio do mato também está avisando que está tudo bem. O que fez o concurso público e trabalha no serviço público também está avisando que está tudo bem. E o seu eu que escolheu outra profissão que não é a sua atual, também está indo bem. E eles estão te perguntando como é que você está bem, como é que você está indo. Está indo bem com as suas escolhas? Então, fique bem com as suas escolhas. E entenda que eles também estão tentando lidar com as escolhas que fizemos, né? É meio complicado pensar assim, isso vai muito contra a nossa individualidade, né? Porque tem um monte de você mesmo, vivendo ao mesmo tempo, e é tudo você. Mas não sou eu ao mesmo tempo, porque é uma outra pessoa, mas sou eu. Eu entendo que é difícil. É isso, gente. Muito obrigado.